eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O Brasil comemora neste 7 de setembro de 2022 os 200 anos da independência. O feriado nacional deste bicentenário é celebrado no momento decisivo da campanha eleitoral. A menos de um mês do primeiro turno das eleições presidenciais, as atenções do cenário político estão voltadas para os dois candidatos que lideram as pesquisas: o ex-presidente Lula, do PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, que disputa a reeleição pelo PL. Entre os apoiadores de Bolsonaro, o 7 de setembro é encarado como um marco importante, capaz de levar milhares de pessoas às ruas e dar fôlego à campanha que busca reduzir a vantagem de Lula nas pesquisas. Na manhã deste 7 de setembro, Bolsonaro vai participar do desfile oficial em Brasília. Depois, ele segue para o Rio de Janeiro, onde as Forças Armadas preparam um grande evento na praia de Copacabana. A partir do dia 6 de setembro, véspera do feriado da Independência, já vai ter mobilização, porque o desfile tradicional da Avenida Presidente Vargas vai se mudar lá para a Vila Militar e já tem uma mobilização de direita, dos partidos de direita, de ir para lá, para a Vila Militar, na Zona Oeste do Rio, para começar essa mobilização, que é encarada também por quase todo mundo da direita do Rio de Janeiro como um dia da Independência. O presidente Jair Bolsonaro vai fazer uma fala lá em Copacabana, isso já está super anunciado, o que partidos desse espectro, partidos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, me passaram é de que há uma ideia de que a Copacabana, a Avenida Atlântica, seja ocupada o dia todo com essas candidaturas, tentando ali também mobilizar e fazer uma mobilização dos partidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Já a campanha do ex-presidente Lula orientou parte dos aliados e a militância petista a não promoverem atos públicos no 7 de setembro. A avaliação de lideranças do PT é de que a mobilização, no mesmo dia em que estão marcadas várias manifestações bolsonaristas, representaria chances reais de confronto. Por isso, o partido preferiu organizar atos nos dias seguintes ao 7 de setembro. Quem acompanha as movimentações da campanha de Lula é a repórter Tainá Falcão, que traz mais detalhes sobre como aliados do ex-presidente observam este 7 de setembro em meio à corrida eleitoral. Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no podcast para entender um pouco o que vai ser desse 7 de setembro. Olha, da parte da campanha do ex-presidente Lula, como a gente já havia mencionado um mês aqui na CNN, não há indicativo de que haverá nenhum tipo de manifestação ou de enfrentamento com a campanha de Bolsonaro nessa data. Quando a gente trouxe essa reportagem de como os petistas estavam se organizando para o 7 de setembro, havia já a indicação para a militância, tanto do PT quanto dos demais partidos que compõem a coligação, para que não saíssem às ruas, principalmente pelo receio de um enfrentamento violento, de atos que pudessem desembocar em violência. E a gente está vendo esse receio crescer. Na sexta-feira, eu trouxe uma reportagem aqui na CNN, conversei com o núcleo duro da campanha do Lula em relação à segurança, e há uma preocupação sensível com a segurança do ex-presidente Lula por conta do acirramento dos ânimos em decorrência da polarização. Para eles isso é inegável, Eu conversei com eles lembrando depois do episódio Cristina Kirchner. Mas voltando ao 7 de setembro, tem essa preocupação, claro, do enfrentamento e da violência, mas há uma avaliação interna também de aliados do ex-presidente Lula de que não vale a pena nesse momento medir esforços com a militância do presidente Bolsonaro, porque a data 7 de setembro, embora seja a data para comemorar o 7 de setembro ou para celebrar a independência do Brasil, já está muito atrelada ao bolsonarismo. A gente tem acompanhado nas viagens e nos comícios do PT uma tentativa de resgate da identidade de símbolos ligados ao Brasil, que hoje estão sendo usados pela campanha de Bolsonaro e que, de alguma forma, foram vistas como capturadas pelo bolsonarismo. Um exemplo mais simples e fácil para a gente pensar é a bandeira do Brasil. O PT tem usado a bandeira do Brasil e tentado desassociar do bolsonarismo, mas entende que ainda é uma tarefa muito difícil. Aí eu faço o paralelo com a data do 7 de setembro. Fora isso, tem a fotografia, porque quando houve o 7 de setembro de 2021, com a participação do Bolsonaro aqui na Paulista, os bolsonaristas aproveitaram para fazer um comparativo de gente nas manifestações
em favor do presidente Bolsonaro e das pautas que ele defendeu na época, como as manifestações contrárias ao governo. Então há um receio também, claro, de que a esquerda e os partidos que compõem a chapa Lula-Alckmin, que apoiam a chapa, acabem perdendo nesse sentido também. O que a campanha está pensando do que virá é ainda uma discussão interna, né? Porque tem gente dentro da campanha do ex-presidente Lula que aposta que Bolsonaro pode dar um tiro no pé, né? Pode fugir do script, pode elevar o tom, pode novamente fazer como no ano passado, a falar para sua base, né? Para o militante raiz, para o bolsonarista que quer ouvir ele falando mal do Supremo, questionando as urnas, o sistema eleitoral. Então, a campanha do ex-presidente Lula espera que ele faça isso, que o presidente Bolsonaro faça isso, para usar isso contra o seu principal adversário, né, que é o presidente Bolsonaro. A intenção de Lula também fazer um resgate de uma fala do ano passado, dele no 7 de setembro, tem um vídeo que circula na internet de uns 5 minutos, que seus aliados devem usar e começar a circular até quarta-feira durante a semana, em que Lula não só fala do 7 de setembro no sentido de essa data, né, tem que ser usada para relembrar os feitos do governo. E aí Lula começa a falar do que ele fez durante o governo dele, né, que já é uma toada da sua campanha, fazer um embate de legados. E faz críticas diretas e indiretas ao presidente Bolsonaro e ao seu comportamento de questionamento do sistema eleitoral, como foi feito nos discursos do ano passado. Então a gente pode esperar que vídeos comecem a circular na internet com Lula tendo essa postura. Agora, um ato de enfrentamento direto, a campanha ainda está bem dividida em relação a isso. No ano passado, na manifestação do 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas e ataques diretos a ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas agora, em 2022, integrantes da equipe de campanha à reeleição do presidente defendem que ele adote um discurso mais moderado, numa tentativa de acenar a eleitores de centro e diminuir a rejeição à sua candidatura. Parte ali do QG da campanha do presidente Jair Bolsonaro, conversei com alguns integrantes desse QG da campanha que me disseram que o presidente Jair Bolsonaro foi convencido a adotar a moderação nos seus discursos aí no 7 de setembro próximo. Claro que essa certeza não é tão assim, diz que tudo ali no dia ele pode sim, de certa maneira ser inflamado, mas que sim, ele está convencido, que foi um processo de convencimento, que não adianta chegar no presidente Jair Bolsonaro e falar você precisa se moderar, senão você vai perder voto. Não, ali ele foi convencido. Foi convencido como? Dizendo que com a moderação, ele consegue, de certa maneira, furar a bolha bolsonarista, atrair eleitores de centro, diminuir a rejeição, que hoje é a grande preocupação na campanha dele, e aí sim tentar vencer a eleição. Ou seja, o que eles vinham trabalhando e me disseram que conseguiram. A gente vai ver isso na quarta-feira, no 7 de setembro. E conseguiram convencer o discurso, as falas, os posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro no próximo 7 de setembro que sejam distintos do 7 de setembro do ano passado. Evidentemente, vão tratar da operação contra os empresários bolsonaristas, que é uma vertente que o presidente Jair Bolsonaro vem explorando, mas não numa posição de ataque ao Supremo Tribunal Federal, de ataque ao ministro Alexandre de Moraes, mas de defesa de liberdades individuais. É por aí que ele está indo nesse caso. Eu conversei também com os mesmos organizadores dos atos de 7 de setembro do ano passado. Eles me disseram, sim, estamos nessa linha também. Não vamos atacar Supremo, não vamos tentar invadir Supremo e por aí vai. A bandeira é transparência nas eleições e também defesa de liberdades individuais. Só que esses mesmos organizadores, alguns até com tornozeleira eletrônica, né, os mesmos que foram alvos de operações no ano passado, me disseram que parte dessa militância bolsonarista, sim, tem defendido que essas bandeiras, as mesmas do ano passado, ataque ao Supremo, sejam defendidas no próximo 7 de setembro. E aí que a gente vai ter um encontro de um presidente Jair Bolsonaro que, segundo os aliados, ministros de Estado, está convencido de que a moderação é o melhor caminho para ele, até para ele ganhar a eleição, e você vai ter uma parte de uma militância bolsonarista pedindo inflamada com essa operação contra os empresários e defendendo ali medidas autoritárias. A gente vai ter que analisar como vai ser esse encontro. O que sempre me dizem esse entorno do presidente? Que ele é intutelável, que ele não dá para chegar para ele e falar você vai se moderar, você não vai radicalizar, que aí ele refuga. Mas se você faz um processo de convencimento para mostrar, leva pesquisas. E vamos lembrar, o contexto desse ano é diferente do contexto do ano passado.
A missão, vamos dizer, na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, se é que é possível desvendá-la, no 7 de setembro de 2021, era uma. A missão agora, na cabeça dele, é ganhar a eleição. E se ele radicalizar, ele vai afastar um eleitor que ele precisa conquistar e que se afastou dele em grande parte por conta de radicalismos e autoritarismos, né? Então, ele tem que ser pragmático nesse momento e se conter sob pena de ter uma virada. Agora, só um detalhe interessante. Na campanha do Lula, o que eles dizem e até torcem é que o Bolsonaro deu uma derrapada ali justamente para não conseguir furar essa bolha. Afinal, o que podemos esperar dos eventos marcados para este 7 de setembro? Fazemos esta e outras perguntas para ela, que acompanha de perto os bastidores em Brasília, a nossa analista Thaís Arbex. Eu falei que ela ia voltar e ano eleitoral é isso. Thaís Arbex, mais uma vez com a gente aqui no Item Mais. Estamos usando e abusando dela porque queremos saber tudo, Thaís, que está acontecendo aí em Brasília, todos os bastidores, falar de campanha eleitoral. Seja bem-vinda. Olá, Carol, obrigada mais uma vez. Acho que nem meu marido me ouve tanto mais quanto os ouvintes do Item Mais. Viu só, estamos já indo no lucro aqui no Item Mais. Ô, Thaís, vamos lá, pra gente começar aqui essa nossa conversa, falar um pouco dessa preocupação com a segurança no 7 de setembro. Temos o Ministério da Justiça acionando a Força Nacional. Qual que é a grande preocupação? É justamente o receio de possíveis distúrbios? O que mais está sendo feito nesse sentido para garantir a segurança durante os atos de 7 de setembro? Carol, o que a gente tem que ter como pano de fundo? A gente tem que ter como pano de fundo o fato de que em 2021, de fato, a gente teve uma série de movimentos ameaçando invadir os órgãos públicos aqui em Brasília. A gente sabe que chegou-se a falar numa possível invasão ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Isso não aconteceu. Ainda bem, vamos celebrar tudo isso. Mas já naquela ocasião, havia sido montado um forte esquema de segurança que impediu que esses manifestantes chegassem até o ponto onde fica o Supremo Tribunal Federal, lá no fim da esplanada dos ministérios. Então, esse esquema de segurança, ele tem o passado recente como pano de fundo. E mais do que isso, tem também o fato de que o próprio presidente tem convocado os atos. Não que ele tenha chamado as pessoas para qualquer ato violento, muito pelo contrário, ele tem tentado deixar claro que são manifestações pela liberdade, por eleições limpas, mas a gente sabe, a gente conhece que dentro desses apoiadores há grupos muito extremistas, que de fato pregam o fechamento do Congresso Nacional, pregam o fechamento do Supremo Tribunal Federal, pregam, enfim, bandeiras antidemocráticas, Carol. Então, o esquema de segurança, esse reforço no esquema de segurança se dá por conta disso. Hoje, por exemplo, aqui em Brasília, a gente já consegue ver muitos locais com as barreiras já postas, onde vão ser esses desfiles. Então, há uma preocupação de fato, e uma preocupação ainda maior, porque a gente está num período eleitoral, numa eleição muito polarizada. E como você destaca, Thaís, entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro não há um discurso homogêneo. Então, o que esperar do próprio presidente Jair Bolsonaro? Você lembrou os atos do ano passado, quando ele trouxe ali duras críticas ao Supremo Tribunal Federal, a alguns ministros da corte durante o discurso na Avenida Paulista, por exemplo. O que a gente pode esperar deste ano do presidente Jair Bolsonaro? Qual deve ser o tom que ele deve adotar nessas manifestações? Carol, eu fiz essa pergunta há pouquíssimo tempo para um integrante ali da campanha do presidente Jair Bolsonaro, e a resposta que tem sido dada desde quando a gente viu a operação da Polícia Federal contra os empresários é de que a gente pode esperar por um presidente imprevisível. A gente está conversando no dia em que também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou restrição em relação aos decretos de armas do presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação dessa pessoa com a qual eu conversava, essa decisão, somada à operação que a gente assistiu há alguns dias, elas atiçaram ainda mais o 7 de setembro. Então, havia uma expectativa dentro da campanha de que esse 7 de setembro ele não fosse um 7 de setembro direcionado a ataques às instituições, principalmente o Supremo Tribunal Federal
e ao Tribunal Superior Eleitoral, em especial ao ministro Alexandre de Moraes. Mas, no fim de semana, o próprio presidente Jair Bolsonaro já deu o tom de como ele deve vir. Ele não citou o nome de Alexandre de Moraes, mas classificou como vagabundo aquele que assinou a autorização para a operação da Polícia Federal contra os empresários. Então, somada a decisão de Fachin em relação às armas, tem muita gente próxima ao presidente dizendo que esse tom, com absoluta certeza, deve subir. Que aquilo que estava sendo evitado na campanha de fazer ataques às instituições, já que eles têm medições internas mostrando que o eleitor não gosta, principalmente o eleitor indeciso, não afeito a esse discurso, mas o 7 de setembro, volto a dizer, tem um espírito, uma aura de imprevisibilidade, Carol. Ou seja, estamos falando de um presidente candidato à reeleição. Então é óbvio que a equipe de campanha do presidente Jair Bolsonaro está de olho nessa imprevisibilidade do candidato Jair Bolsonaro. Como é que está sendo montada essa estratégia, Thaís, a depender da reação do que vem do presidente Jair Bolsonaro nesse 7 de setembro? Carol, o que eu sinto ali na campanha do presidente Jair Bolsonaro, que eles trabalham com duas estratégias distintas. Que há uma estratégia específica para aquela propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão, que aí é uma propaganda mais sóbria, falando dos feitos do governo, destacando Auxílio Brasil, transposição do Rio São Francisco, e há uma outra estratégia voltada exclusivamente para as redes sociais. A equipe das redes sociais, ela vai continuar bombardeando o Supremo Tribunal Federal. Hoje mesmo já começou de novo. Então, há duas estratégias que, de certa forma, fazem com que o presidente Jair Bolsonaro também não seja muito doutrinado quando a campanha diz evite os ataques. Há algumas semanas, por exemplo, até havia uma contagem interna. Hoje estamos há X dias sem o presidente atacar algum ministro do Supremo ou o Tribunal Superior Eleitoral. Então, essas duas estratégias distintas, elas dão, de certa forma, uma liberdade, até uma liberdade para o presidente ser aquilo que ele é, né? Mas o fato é que, acho que essa pergunta a gente só vai conseguir responder, Carol, de fato, a partir do momento que vierem pesquisas no pós-7 de setembro. Se, de fato, ele for num tom muito acima e esse tom tiver impacto nas pesquisas eleitorais. Aí sim a gente vai conseguir medir o quanto da campanha vai ou não se mexer. Então é isso, né, Thaís? Equipe de campanha monitorando os atos e o Supremo Tribunal Federal também estará de olho, indo até um pouco mais além. Ministro Alexandre de Moraes, que foi alvo das manifestações em setembro do ano passado. Este ano, como presidente do TSE, estará monitorando também os atos? Sim, Carol, eu vou falar especialmente do Tribunal Superior Eleitoral. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes formalizou um núcleo de inteligência de combate à violência política, com integrantes do Tribunal Superior Eleitoral e também integrantes da Polícia Militar, comandantes da Polícia Militar. Qual é o principal objetivo? Já diz o próprio nome do núcleo, né? O combate à violência política. Embora tenha sido formalizado só na semana passada, no Diário Oficial da Justiça, esse grupo já estava atuando especialmente no que diz respeito à organização do 7 de setembro. Então, olhando como esses grupos mais extremistas estariam se organizando para esses atos. E a gente sabe também que o próprio Supremo monitora, vide a decisão em relação aos empresários. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela teria sido autorizada, né, a pedido da Polícia Federal, para investigar suposto financiamento de manifestações antidemocráticas. Então, o olhar está atento. E aí, no que diz respeito aos próprios ministros, há uma preocupação bastante grande para que eles não estejam expostos nesse período, para que eles consigam se preservar dessas manifestações, não estejam em locais públicos ou mesmo nas instituições, por questões de segurança mesmo, Carol. Thaís Arbex, que segue conosco aqui no Item Mais. A decisão da campanha do ex-presidente Lula de não disputar espaço nas ruas no 7 de setembro com apoiadores de Bolsonaro
foi acompanhada de planos de ação numa outra frente. Os aliados do candidato do PT planejam uma mobilização para o dia seguinte, também no Rio de Janeiro, mas com foco numa fatia específica do eleitorado. A expectativa do ato do dia 8 é de receber até 20 mil pessoas lá em Nova Iguaçu, numa praça no centro da capital, dessa cidade que é a maior da Baixada Fluminense, para tentar reconectar o Lula com um eleitorado que, de acordo com as pesquisas internas do próprio PT, está preferindo um pouquinho o presidente Jair Bolsonaro. Depois do ato do dia 8 em Nova Iguaçu, Lula vai para São Gonçalo, que é a segunda maior cidade em termos de eleitores aqui no estado do Rio de Janeiro, para aquele encontro com os evangélicos, que a gente falou ontem, mas agora eu trago a estimativa do público, a expectativa de que pelo menos 5 mil pessoas estejam com o Lula num clube em São Gonçalo na manhã de sexta-feira, né? Portanto, um dia depois desse ato em Nova Iguaçu, já tem esse ato com os evangélicos também, com a expectativa de que ele seja grande. Tão grande que o evento ia ser fechado, agora o PT quer transmitir. Até que ponto os atos desta semana podem causar mudanças no cenário eleitoral? Vamos falar sobre isso com a Thaís Arbex, de volta aqui conosco nesse episódio. Thaís Arbex de volta aqui com a gente para trazer mais bastidores. Thaís, o que o ex-presidente Lula, o candidato Lula, decidiu para o 7 de setembro? Como é que a equipe de campanha dele monitora os atos dessa data? Carol, tem uma discussão interna já há algum tempo. Tradicionalmente, não sei se todo mundo vai lembrar, mas os movimentos sociais ligados à esquerda, a partidos de esquerda, fazem manifestações também no 7 de setembro. E aí houve um consenso de que não era oportuno realizar essas manifestações no mesmo 7 de setembro. O que ficou definido, então? Ficou definido que esses atos, que estão sendo chamados de grande mobilização nacional, devem ser transferidos para o dia 10 de setembro, 3 dias depois dos atos. E aí a ideia é que não só os movimentos sociais façam esses atos, mas também que os candidatos a governadores que têm o apoio do ex-presidente Lula façam manifestações em seus estados e o próprio ex-presidente possa participar de um ato que ainda não está definido, mas uma das possibilidades seria na periferia aí de São Paulo. Então, a ideia é não ir para a rua no 7 de setembro, é olhar, ver o tamanho. É claro que ninguém menospreza, é claro que há um olhar bastante atento para a quantidade de pessoas que vão às ruas. Afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro está fazendo um esforço muito grande para mostrar um apoio político no dia 7 de setembro. E aí, 3 dias depois, levar essas pessoas, sim, para as ruas em atos da esquerda. Carol, dentro da campanha do PT, há um certo receio de chamar esses atos do dia 10 de resposta ao 7 de setembro. Mas há uma avaliação de que não dá para deixar o presidente Jair Bolsonaro dominar esse espaço a partir das manifestações dos atos da independência do Brasil. Uma porque isso é uma avaliação constante ali dentro do QG de Lula, que o presidente Jair Bolsonaro transformou uma data simbólica para o Brasil. Vamos lembrar, este ano estamos comemorando 200 anos da independência do Brasil, um ato que deveria ser um ato de Estado, com participação de chefes de Estado de vários países, transformou isso num ato político eleitoral. Então, o PT monitora, olha com atenção, sabe que tem chance de serem atos grandes, e aí pensam nesse dia 10 para também não deixar somente o Bolsonaro levar a população para a rua. Portanto, Thaís, a depender da fotografia que virá desse 7 de setembro, a estratégia de campanha de Lula terá alteração? Pode sim sofrer uma interferência? Carol, o que a gente ouve de todos os lados? Que esse 7 de setembro ele tem um potencial muito grande para várias análises. A primeira delas, de que o presidente Jair Bolsonaro deve sim levar muita gente às ruas, mas, em contrapartida, não deve moderar o seu discurso. O que, no fim das contas, somando, pode não trazer um saldo positivo para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, justamente por aquilo que a gente já tratou aqui nesse episódio. Pelo fato de que o eleitor indeciso, aquele que Bolsonaro quer conquistar, ele não é favorável a esse discurso
de críticas às instituições. Então, há uma expectativa de público grande, Bolsonaro deve trabalhar isso, mas há também um olhar bastante atento de como vem esse tom. Volto a dizer que, na verdade, as duas campanhas vão precisar esperar resultados de pesquisas nesse pós-7 de setembro para medir se, de fato, vão precisar mudar suas estratégias, se esses atos vão ter, de fato, impacto nas pesquisas eleitorais. Carol? Portanto, a conferir, né, Thaís? Esses atos têm poder de mudar rumos ou ditar o tom futuro das campanhas, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Exatamente, é isso, Carol. Eu acho que é um pouco olhar, medir como vai ser, sabendo que a expectativa de público é grande, mas também sabendo que o presidente Jair Bolsonaro não estaria muito disposto a moderar o seu tom. Thaís Arbex conosco, trazendo todos os bastidores desse 7 de setembro. Thaís, sempre um prazer falar com você. E já fica aqui o convite para uma próxima, tá? E deve ser em breve. Já adianta aí o seu marido. Obrigada, Carol. Obrigada mais uma vez pelo convite. Estou aqui sempre às postas. O Item Mais de hoje fica por aqui, monitorando os atos de 7 de setembro e os rumos das campanhas eleitorais. A gente volta a se encontrar na quinta-feira, depois do feriado. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.